E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Nessa videoaula, a gente vai estar fazendo a correção da lista de exercício de ondas, onde a gente trabalhou a equação fundamental do ondulatória. Então, bora para a aula. Primeiro exercício, ele diz assim para a gente. Um conjunto de ondas periódicas transversais de frequência igual a 20 Hz propaga-se em uma corda. A distância entre as duas cristas é de 2 metros. Determine, letra A, o comprimento de onda, letra B, o período, letra C, a velocidade de propagação da onda. Então, olha só. Primeiro ele quer saber o comprimento de onda e diz aqui no nosso exercício que a distância entre duas cristas é de 2 metros. Portanto, o nosso comprimento de onda lambda é igual a 2 metros. Para determinar o período, nós temos o valor da frequência. Lembrando que o período é 1 dividido pela frequência. Colocando que a frequência é igual a 20, nós vamos ter 1 dividido por 20. No caso, o período dessa onda é de 0,05 segundos. E para determinar, por último, a velocidade de propagação da onda, a gente vai lá. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Portanto, velocidade é igual a 2 vezes 20, que é igual a 40 metros por segundo. Então, a gente terminou o primeiro exercício. Segundo exercício, diz assim para a gente. Num tanque pequeno, com velocidade de propagação igual. Um tanque pequeno, a velocidade de propagação de uma onda é de 0,5 metros. Sabendo que a frequência do movimento é de 10 Hz, calcule o comprimento de onda. Novamente, a gente vai se valer da equação fundamental da ondulatória, na onde velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Trocando os valores, velocidade 0,5, comprimento eu não sei, e a frequência é 10. Se o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. E eu tenho que o comprimento de onda é igual a 0,5 dividido por 10. Dessa forma, o valor do comprimento de onda desta onda é de 0,05 metros. Dando continuidade na nossa aula, exercício 3. Determine o comprimento de uma onda de estação de rádio que transmite a 1000 kHz. Pessoal, a gente aqui deve lembrar que as ondas da estação de rádio são ondas eletromagnéticas. Portanto, a sua velocidade de propagação é de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Então, a gente tem velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. A velocidade, ela não está inserida no exercício. No entanto, a gente sabe que a velocidade de toda onda eletromagnética seria a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava. No caso, 300 milhões de metros por segundo é igual a 1000 vezes 10 a terceira. Professor, de onde saiu esse 10 a terceira? A frequência está escrita em 1000 kHz. Quilo representa 1000, ou seja, representa 10 a terceira. Transformando esses valores em notação científica, eu tenho 3 vezes 10 oitava é igual ao lambda que multiplica 1 vezes 10 a sexta, que seria a frequência dessa onda eletromagnética. 1 vezes 10 a sexta está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, lambda é igual a 3 vezes 10 oitava, dividido por 1 vezes 10 a sexta, que dá 3 dividido por 1, 3. A base nós conservamos e o expoente eu subtraio nesse tipo de relação. Então, vai ficar 8 menos 6 é igual a 2. Dessa forma, o comprimento de onda dessa onda de rádio é de 3 vezes 10 a segunda metros, ou seja, 300 metros. Dando continuidade, numa corda tensa, propaga-se uma onda cujo comprimento é 0,2 e com velocidade igual a 8 metros por segundo. Determine a frequência e o período dessa onda. Então, para a gente determinar a frequência, é muito simples. Velocidade igual ao comprimento vezes frequência. 8 é igual a 0,2 vezes f. 0,2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho a frequência de 40 Hz.
o período seria 1 sobre 40 segundos. Próximo exercício. A figura representa uma onda periódica que se propaga numa corda com velocidade de 10 metros por segundo. Determine o comprimento de onda e a amplitude. Depois, a frequência dessa onda. Nesse exercício, a gente tem representado a onda através de um senoide, onde nós temos a distância entre dois picos, que nós chamamos de comprimento de onda, que equivale a 5 metros. É só observar a figura. E a amplitude, entre a posição de equilíbrio e a crista, nós temos o valor de 2 metros. Só observando a figura, não precisamos calcular esse valor. Agora, para determinar o valor da frequência, a gente vai se utilizar da equação fundamental do ondulatória, que diz que a velocidade de propagação da onda é igual a velocidade vezes frequência. A velocidade ela foi dada no exercício, 10 metros por segundo. O comprimento eu observei no meu desenho, 5 vezes f. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 10 dividido por 5, eu encontro uma frequência de 2 Hz. Dando continuidade, exercício 6. Uma onda se propaga ao longo de uma corda com frequência de 60 Hz, como ilustra a figura. Responda, qual a amplitude da onda? Qual o comprimento da onda e qual a velocidade de propagação dela? Novamente, pessoal, a gente já tem aqui representado na nossa figura a distância tanto entre os dois picos, tanto entre o ponto de equilíbrio e o pico. Nesse caso, a distância entre dois picos que representa o comprimento de onda é 15, e a distância entre o ponto de equilíbrio e o pico, que representa a nossa amplitude da onda, é de 10 metros. Então, a amplitude é de 10 metros, analisei na figura e eu determinei também o comprimento de onda observando a figura. Agora, na letra C do nosso exercício, ele pede para a gente determinar a velocidade de propagação. Vamos utilizar da equação fundamental do ondulatória, velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Portanto, velocidade é igual a 15 vezes 60, que é igual a 900 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade de propagação dessa onda. Ressaltando novamente que tanto a amplitude quanto o comprimento de onda, nós determinamos através do gráfico. A gente olhou para o gráfico e a gente conseguiu determinar ele, fazendo essa análise. Próximo exercício. Seres humanos podem ouvir sons com frequências mínimas igual a 20 Hz e frequência máxima igual a 20.000 Hz. Considerando-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determina os comprimentos de onda mínimo e máximo audíveis para os seres humanos. Aqui a gente vai determinar o valor do comprimento de onda. Nós vimos na última aula que o ser humano ele é capaz de ouvir o chamado som audível, que varia entre uma frequência entre 20 a 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. Acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom. Para a gente calcular o valor do comprimento de onda, vamos novamente recorrer à equação fundamental da ondulatória, calculando primeiro o maior comprimento de onda com a menor frequência. 340 igual a lambda vezes 20. Portanto, lambda igual a 340 dividido por 20, 17 metros. Aqui nós temos a representação do nosso maior comprimento de onda audível pelo ser humano. Agora, para a gente determinar o menor comprimento de onda, utilizamos a maior frequência. 340 é igual a lambda vezes 20.000. Eu errei aqui um detalhinho na nossa animação, aí apareceu antes o nosso resultado. Lambda é igual a 340 dividido por 20.000, que é igual a 0,017. Esse daqui seria o menor comprimento de onda audível pelo ser humano. Pessoal, então aqui nós temos duas respostas oriundas da mesma equação.
Próximo exercício, exercício 8, um bom exercício. A figura representada na foto é de uma corda não absorvedora de energia, por onde se propaga um trem de ondas senoidais. Sabendo-se que a frequência da onda é igual a 10 Hz, determine o período de oscilação da corda. Primeiro, para a gente determinar o período, a gente já tem o valor da frequência. O período é 1 dividido pela frequência, portanto, o período 1 dividido por 10, 0,1 segundo. Para eu determinar o comprimento de onda e a amplitude, eu vou observar no gráfico. A amplitude tá fácil da gente ver. No caso, a gente tem entre a distância vertical entre o ponto de equilíbrio e a crista. Nesse caso, nós temos uma amplitude de 0,5 metros. Agora, e para eu determinar o valor do comprimento de onda, se eu observar na figura, eu tenho um valor ali de 1,5 metro. No entanto, esse 1,5 metro, a gente pode observar que não está representando uma onda, mas sim uma onda e meia. Então, se uma onda e meia vale 1,5, uma onda vale 1. Portanto, o comprimento de onda é de 1 metro. Para a gente finalizar o exercício, vamos determinar o valor da velocidade de propagação dessa onda. Velocidade, a gente calcula multiplicando o comprimento vezes frequência. Comprimento, 1. Frequência, 10. 1 vezes 10, 10 metros por segundo. Exercício. Próximo exercício. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. O diagrama mostra em determinado instante a forma percorrida pela onda. A velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é. Pessoal, observem aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente já tem a figura senoidal representando essa onda. Eu vou pegar de uma crista a outra para determinar o comprimento. De 2 até 10, eu tenho um comprimento de 8 metros. No caso, desculpa, 8 centímetros. Para eu determinar o valor da velocidade, velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. 8 vezes 10, 80 centímetros por segundo. Aqui eu fiz uma digitação errada, o valor correto está bem aqui. Certo, pessoal? Então, 80 metros por segundo. Valeu e até a próxima aula. Se cuidem sempre. E até mais.